Começando hoje, então, boa noite, muito bom estar com vocês dois hoje aqui. Eu gostaria, então, começando nosso bate-papo, um bate-papo informal aqui, onde a gente pode descontraídamente falar um pouquinho de produção, falar um pouquinho de sistemas e tecnologia. Então, eu estou hoje aqui com dois amigos, né, o Jafet e a Anitta. Então, eu gostaria aqui que vocês se apresentassem para a gente, antes da gente começar esse bate-papo. Aí, quem são vocês? Fala um pouquinho de vocês. Eu sou o Jaco Vinícius Bezzi, eu tenho 31 anos, eu sou formado em engenharia de produção. Atualmente eu trabalho em Curitiba, no sistema OCEPAR, e faz parte de uma das coisas que eu gosto de fazer é estar presente na propriedade dos meus pais, auxiliando. Eu sempre gostei da parte de produção animal, e como a avicultura é o carro-chefe aqui da propriedade, assim, sempre foi um interesse nosso em melhorar, em aprender. Então, basicamente, seria isso. Eu sou a Anitta Galo Bezen, sou a mãe, ou eu diria assim, eu sou quase que o braço direito dos homens da casa. Mas aqui a gente trabalha basicamente com frango, o resto é complemento. Mas frango é nosso caro-chefe. E eu sou formada em avicultura, no campo mesmo. É a minha especialidade, é o que eu amo e é onde eu passo a minha vida. A maior parte do tempo aí dentro dos aviários. E a nossa vida é isso aí. Que bacana, né? E a avicultura se torna a nossa vida, né? Difícil ser diferente. A gente vive, respira, come, dorme em avicultura, né? Que legal. Há 22 anos a gente já está nessa atividade e parece que foi ontem e todo dia é uma coisa nova. Nunca é a mesma coisa. É muito bom. Que legal. E me fala um pouco, Anitta, assim, onde que vocês estão localizados, né? O que vocês produzem? Fala um pouquinho do perfil de produção de vocês hoje. A gente, nossa propriedade fica em Santa Helena Velha, município de Santa Helena, no Paraná, beira-lago, é um lugar bem complicado, muito quente, muita umidade do ar. A gente tem os aviários, a gente produz frango de corte, tem peixe, tilápia, basicamente. E agora o Jafre começou com carneiro e a gente produz um pouco de grãos também. A gente tem um pedaço de terra e a gente planta soja verão e milho inverno. É isso aí. Legal, legal. E fala um pouquinho para a gente aqui, como é que vocês descobriram a MTech? Então, os piás sempre diziam, mãe, vai chegar o aviário 0.4, vocês vão ter que ter tecnologia. Eles sempre diziam assim, vai chegar a avicultura 4.0 e vocês vão ter que partir para esse lado, porque não vai dar para estar sempre lá. Até por causa da idade também, né? Evitar um pouco essa caminhada. E, assim, uma coisa até complementando o que a mãe disse, Adalto, até eu, na nossa opinião, minha e do meu irmão, a gente olha sempre para o conhecimento que o pai e a mãe tinham. O pai, ele consegue olhar para o frango e saber o que ele tá, o que o frango precisa, quais são as condições que são ideais para ele. E isso, na minha percepção, eu não tinha. Toda vez que eu ia com eles, eu olhava para aquele troço e para mim era tudo igual. Eu não conseguia identificar se o bicho estava com calor, se estava com sede, se estava com fome. E o pai consegue entender o que o bicho precisa, ele e a mãe, só escutando ele piar de longe, sabe? Então, isso é uma coisa que sempre a gente ficou intrigado com isso. E a gente entendia que você tem maneiras de mensurar isso pelo celular, olhando as condições, a ambiência, enfim. E a gente sempre foi buscando isso, só que a gente entendia que isso era um passo a mais, mas assim, uma sequência que a gente precisava melhorar algumas coisas para daí chegar nesse ponto. E eu ouvia muito falar da MTech em sistemas de gestão industrial, enfim, ouvia falar muito de vocês, e um amigo nosso da família acabou apresentando, falou, olha, sempre vocês estão buscando coisas novas para a propriedade, a gente fez o aviário novo, e ele falou, olha, seria bacana. Então, daí foi que ele nos apresentou a MTech e assim, nós, pelo menos assim, a gente tem aproveitado muito, e isso tem nos dado assim um poder muito grande de tomada de decisão, sabe? Para nós isso tem sido bem interessante.
Ah, legal, legal. Então, assim, contextualizando, né, a transmissão de conhecimento do teu pai, né, e ele realmente tem essa avicultura já de muitos anos, ela é transmitida para a família, mas faltava uma ferramenta, faltava um veículo, algo que levasse isso para a geração que sucede. E aí você entende na tecnologia um facilitador para que o conhecimento não se perca, né? Exatamente. Isso, Ah, assim, é uma coisa bacana. que a gente não, ou pelo menos eu não, assim, é muito tempo observando, muito tempo vivendo isso, e eu não, eu de fato não tenho isso. Eu percebo que o pai e a mãe têm muito, mas isso, assim, para mim é muito mais palpável você ver a informação no celular, você ter dados para analisar, sabe? Eu tenho essa dificuldade de olhar para o bicho e saber o que ele está precisando, sabe? Coisas que o pai e a mãe têm, sabe? E é difícil uma pessoa passar para outra isso, sabe? Porque é muito comportamento, varia muito. Então, assim, o sistema, as sondas, você poder ver isso assim em tempo real, sabe? Uma coisa, assim, até fazendo um parênteses, não sei se isso entra agora ou não, mas a gente, assim, com a implementação da ferramenta na granja, a gente consegue, assim, tomar decisões, assim, muito antecipadas. A gente consegue prever coisas, uma coisa até que o pai e a mãe sempre comentavam, olha, se diminuir o consumo da água, alguma coisa tem, algum problema está acontecendo. Então, essa parte do aplicativo a gente consegue ver durante o dia, sabe? Então, por exemplo, ele dá a curva de crescimento no consumo de água durante o dia. Se está abaixo do que está projetado para acontecer, ou está abaixo do que foi no dia anterior, a gente consegue tomar uma ação, às vezes, com 24 horas, 48 horas antes do que normalmente tomaria, sabe? E Outra coisa assim que a gente levou, nós estamos fazendo o quinto lote com a MTEC instalada. E o lote passado, eu passei a observar o ganho de peso diário dos frangos, o horário que eles ganhavam mais peso. Aí eu comentei assim, pô, eles ganham tanto peso de manhã, por que à tarde eles não ganham a mesma quantia de peso? Aí fomos lá para a granja, dias seguidos, observar o que acontecia de manhã, temperatura, umidade do ar, exaustor, CO2, e ver o que de tarde tinha de diferente. Porque o comportamento não mudava muito, mas assim a gente percebeu que eles gostavam daquela temperatura, daquela umidade da manhã, que era que fazia eles ganhar peso. Tanto que nesse lote, daí a gente passou a tentar manter o mesmo ambiente, que era de manhã, durante a tarde e durante a noite. Nossa, foi assim, eu falo assim, foi uma descoberta para nós. E a gente, como só tem nesse aviário Tech, Salada, a gente passou a copiar para os outros. Então, eu falo assim, o aviário novo fala o que a gente tem que fazer nos outros três. Ele faz com que a gente traga para os outros a tecnologia que não está instalada nos outros. Aí a gente, nossa, tem facilitado muito a nossa vida. Ah, que bacana. E aproveitando, né, o gancho, você já entrou no produto, né? E isso já é a minha próxima pergunta aqui, né? Vocês estão usando, então, um produto que é o Sonar da MTEC, que faz a conexão, então, dos sensores, né? E traz os dados dentro do aplicativo. E vocês podem ver aqui em tempo real, né? Toda a parte dos dados de ambiência, temperatura, como que está, né? Se comportando o galpão. Fala um pouquinho mais para nós como que foi esse uso, esse começo com a MTEC, enfim, me explica um pouquinho dessa experiência de vocês com esse aplicativo. eu acho assim, quando a gente instalou, até quando eu tinha comprado assim, os equipamentos para o aviário, muitas coisas não estavam. A gente teve que mudar o manômetro para ter a leitura digital de água em tempo real. As balanças, a gente também não estava no projeto, a gente adquiriu, teve a questão das sondas. Então, a gente montou todo esse kit para poder ter essas informações. Então, hoje tem a leitura de água, ela é instantânea, em tempo real, o peso. Então, tem duas balanças distribuídas no aviário. Tem a questão da sonda de CO2, que para nós também, principalmente na época de inverno, assim, uma coisa que é difícil, a gente já chegou, no nosso entendimento, assim, é difícil a gente aumentar o valor que a gente ganha da cooperativa. Então,
ver essa questão de redução de custo. Então, o sensor de CO2 para nós traz uma economia de lenha, uma eficiência da ventilação dentro da granja que é extraordinária, sabe? Então, a gente muitas vezes ventilava demais quando não precisava e muitas vezes não ventilava quando deveria, sabe? Então, era muito complicada a questão do bem-estar da ave, principalmente quando ela é menor, né? Que tem poucos dias de vida. Então, isso no final acabava trazendo problemas respiratórios, enfim, a gente perdia muito desempenho no final por problemas que tinham, principalmente em lotes de inverno no começo. Então, assim, foi algo que a gente colocou, que não tem nos outros aviários, mas a gente consegue, assim, naquele aviário em específico, a gente consegue ter um controle bem interessante nessa questão da amônia, que permite aí uma redução de consumo de cavaco interessante. A gente tem sensores que são mais comuns, que é a temperatura, que é a umidade. Isso para nós também auxilia, e você ter isso na palma da tua mão, eu acho que isso assim, traz um ganho, traz uma agilidade muito, muito interessante. Como o ciclo de vida do bicho é muito rápido, qualquer hora, qualquer período de tempo é importantíssimo. E isso também, Odalto, nos ajuda a tomar decisão sobre como vai ser o nosso manejo em determinada época do ano. A mãe até comentou, a região que a gente está instalado é uma região baixa, então geralmente é muito quente, muito abafado, a ventilação assim, acaba se tornando desafiador, porque é muito úmido e muito quente. Então acaba sendo quase uma panela de pressão. Então, para você dar para o animal o bem-estar que ele necessita para ter o máximo desempenho, é sempre desafiador. Então, e a oscilação disso ao longo do dia é muito alta. Então, às vezes, tem 3, 4, 5, 8 cenários diferentes de temperatura, umidade. Dentro do mesmo dia chove, depois esquenta, depois esfria. Então, é muito desafiador fazer a avicultura de corte onde a gente está. E o sonar, especificamente, traz para nós uma segurança do que a gente está fazendo está no caminho correto, sabe? E eu acho que tem uma coisa que eu considero fundamental, que ali é a experiência que o pai e a mãe têm de muitos anos trabalhando com ave, e a parte de você ter informação na palma da mão, que é assim, toda a experiência que eles tiveram ao longo do tempo, e poder tomar essa decisão, ter informação com tudo que eles sabem, facilita a decisão. E a gente percebeu aí ao longo desses cinco lotes, como a mãe comentou, que a gente está utilizando, a gente teve um ganho financeiro, né, mãe, bem expressivo, ganhos de conversão bem expressivos, um ganho de peso também, assim, bem significativo, sabe? Então, a gente está extremamente satisfeito com o aplicativo, porque, assim, além das informações, isso se reverte, sabe, na questão financeira, que no frigir dos ovos é o que interessa, sabe? A gente colocou o sonar para melhorar o nosso desempenho e para poder maximizar o máximo do lucro que a gente conseguiria ter no período do lote. Então, a gente, de fato, tem conseguido isso e logicamente, é o que deixa a gente mais satisfeito, né? Bacana, bacana. Você falou bastante elementos aqui ao longo da explanação, mas eu fiquei curioso aqui em entender um pouco. A rotina de vocês, porque quando você entra com esse sistema, né, essa tecnologia no dia a dia de vocês, alguma coisa na rotina de vocês muda, né? O que muda na rotina de vocês com a entrada da tecnologia? Então, Dalton, assim, evitou nossa caminhada na hora do meio-dia, sabe? Assim, o sol é quente, é muito estressante, e daí eu, tipo, do meio-dia, 1 hora até umas 3 horas, sou eu que faço, então me evitou bastante eu ir lá para cima, porque eu consigo, praticamente todos eles ficam regulados na mesma quantidade de segundos, ligado, desligado. Aí, pelo que tem o aplicativo, eu consigo ver se eu tenho que ir lá para cima ou não, sabe? Porque eu consigo ver a umidade do ar, a temperatura, sabe, se estão bebendo água ou não. Aí às vezes, eu precisava, normalmente eu iria, mas como eu olho aí, não, tá tudo tranquilo, a temperatura tá ótima, a umidade também, não tem necessidade de eu fazer essa ida lá para cima. E para nós isso é muito importante. E agora, por exemplo, nesse lote que a gente está indo muito para Cascavel,
então fica só com o nosso funcionário, e eu consigo acompanhar de lá, que nem hoje a gente chegou lá 8h30, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi abrir para olhar, para ver como é que estava a temperatura, como é que estava a umidade, quanto peso tinham ganhado, quanta água tinham tomado, se as coisas tinham passado bem à noite, né? E ia clarear o dia e eles iam amanhecer, tomar água, comer, e eu sabia que tinham que tomar tanta água até aquele horário. Então, eu queria ver, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Isso tem trazido para nós, assim, uma tranquilidade, até para a gente não precisar ir tanto lá para cima. De noite, antes de dormir, todo mundo passa e olha como é que tá. Não, aquele tá bom, que é o mais longe, ainda o resto tá tudo igual, né? Tem facilitado, assim, eu diria, muito a nossa vida. Eu até, Dalton, queria fazer um complemento, que, assim, os alertas, enfim, todas as atualizações que ele traz, é até o primeiro assunto no café da manhã, a mãe abre o aplicativo, vê, emitiu alguns alertas, ela já interroga o pai do que aconteceu durante a noite, olha, a noite foi boa, não foi boa, o que aconteceu, por que aconteceu isso, aqui abriu assim, não abriu, sabe? Então, isso aí eu acho que permite assim, você conversa, você discute a respeito disso com muito mais segurança, sabe? E eu percebo que, assim, eu já entendia que a gente talvez tinha chegado no nível que, assim, tinha pouca coisa para melhorar, sabe? Mas, assim, o Sonar trouxe para nós que, de fato, tem muitas coisas que eram pequenos ajustes, mas que fizeram grande diferença, sabe? Porque a gente perdia, eu diria assim que a gente perdia no verão, principalmente à tarde. A gente perdia o ganho de peso da tarde. Porque não tinha nada que fizesse com que a gente visse, mas ele não está crescendo das 2 até 6 horas da tarde. Aí já entra a noite, como a gente costuma dar sempre a noite toda de escuro, a gente dizia, mas por que ele não cresceu durante a tarde? Aí fez com que a gente fosse lá acompanhar para ver o que tinha acontecido durante a tarde, qual era a diferença na sonda que durante a manhã crescia e durante a tarde não crescia. Até o Rock chegou a dizer, eu acho que de tarde eles não comem. Eu falei, não, se eles não comem é porque alguma coisa errada tem. A temperatura, a umidade, o ambiente não está legal para eles. Sabe? E agora a gente tem visto que cada vez que olha o aplicativo, o peso é diferente. Eu falo, agora eles crescem, dormindo, comendo durante a tarde, e a gente vê que, sabe, tem feito com que a gente prestasse mais atenção em coisas simples. E a gente estava perdendo em coisas que não mudou nada no nosso trabalho, não aumentou em nada a despesa, em nada o trabalho da gente. Só em prestar um pouco de atenção. Que legal ouvir vocês, assim, esse relato, porque começa lá de manhã, né, no café da manhã, né? Mudou a rotina do café, mas é um café que vocês estão convertendo com dados, com informações reais que participam da rotina e sempre estiveram, que vocês vivem a avicultura. Então, eu tenho certeza que já se falava de conversão no café da manhã, mas não se tinha os dados. Então, você fala com o conhecimento da informação. E gostei muito de ouvir, né, a Anita comentar e falar do final do dia, né? Eu estou mais tranquila. Então, se de um lado de manhã você tem uma conversa com base em dados, à noite você tem uma noite mais tranquila porque você sabe que está funcionando, que as coisas estão acontecendo, mesmo que você não esteja presencialmente lá, né? Então, e outro ponto que eu acabei de ouvir aqui, que achei muito legal, eu não estou fazendo nada diferente do que eu já não fazia, né? Não é exatamente o manejo, mas é como lidar com a informação, né? Muito bacana esse depoimento de vocês. Que nem ontem à noite disparou o alarme, justo desse aviário novo. A gente já estava indo dormir, era 11 horas da noite. A primeira coisa que eu fiz foi olhar no telefone. Eu correu para cima e eu olhei o telefone. Vocês vão ver se caiu energia, se subiu temperatura, para ver por que tinha disparado o alarme. Aí vi que no aplicativo estava tudo certo. A temperatura estava legal, a umidade do ar estava legal. Aí eu simplesmente tinha oscilado um pouco a luz e desarmado uma contactora, sabe? Nada de grave. Mas assim, não precisei esperar eles virem de lá para mim me acalmar. Quando eu olhei no aplicativo, vi que estava tudo certo. Falei, não, deve ter sido coisa simples lá e pronto. E confio, né? Eu sei o que está acontecendo, mesmo sem saber, eu confio na informação. A informação é fiel, ela é real. E é uma coisa que nós, assim, Odalto, nós entendemos que foi fácil, né? Porque eu acho que aqui tem uma boa infraestrutura, sabe? Mas a internet, por exemplo, é via rádio, sabe? Então tem bastante oscilação. Mas, assim, foi outro ponto que a gente entende como favorável também, sabe? A instalação, a parte
infraestrutura que o sistema exige para você instalar, ela é ok, sabe? Não exige nada muito sofisticado, por exemplo, fibra óptica, por exemplo, não exige, sabe? Você consegue com uma internet via rádio fazer tranquilamente, sabe? Então tudo isso para nós foi uma soma de benefícios, sabe? Isso para nós tem sido assim, de fato muito interessante. Bacana. E aí, aproveitando o gancho dos benefícios, né? Me fala assim, qual é os melhores benefícios do uso da tecnologia? O que você coloca aí que é mais importante? Eu vou falar assim, olho um pouco mais distante, sabe? A mãe e o pai estão sempre no aviário, mas eu percebo da rotina deles, hoje eles discutem e conversam a respeito disso, Adalto, com muito mais segurança, sabe? Assim, as conversas, elas são muito mais produtivas, a tomada de decisão é muito assertiva, porque a gente olha a água de todas as granjas, anota, mas é um manômetro que é analógico, então, às vezes, assim, é de 1.000 em 1.000 litros, por exemplo, então, às vezes está no 8, às vezes está no 3, sabe? Então, essa medida não acaba sendo precisa e, às vezes, você acaba numa soma, pode ter uma determinada falha, enfim, e com a informação fácil, todo dia, a hora que você quiser estar atualizado, isso permite que você converse, você discuta, e você tome a melhor decisão e com assim mais rápido possível, sabe? No meu entendimento, eu acho que eles ganharam muito tempo em relação a isso, sabe? Eles conseguem olhar o que está acontecendo, entender, perceber se o frango tem qualquer tipo de desconforto, eles conseguem identificar na hora e, assim, às vezes não precisa 1, 2, 3 dias para você entender, tem algum problema. Isso é descoberto na hora, é tratado, é resolvido. Então, na minha opinião, esse é o principal benefício, sabe? A informação, ela está clara e está online para você o tempo, na hora que você precisar. E traz um retrato do galpão, do aviário, naquele exato momento, sabe? Então, no meu entendimento, isso é extremamente bom, sabe? Olha, para mim, especialmente, eu acho assim que foi voltar no tempo, assim, uns 15 anos mais jovem. Eu nunca me imaginei cuidando desse jeito, sabe? Hoje eu vejo a pesada com o telefone, eu consigo me virar muito bem com o meu e acompanhar o que está acontecendo, e daí a gente se sente assim, jovem, podendo aprender ainda, sabe? Tem assim, eu vejo que tem muita coisa para ser feita, eu posso aprender ainda muito. Vejo que tem muita coisa para melhorar, e a gente está falando em colocar umas câmeras para ter ainda, poder ver não só pela leitura da situação, mas eu acho que tem rendido para nós, digamos, dinheiro mesmo, bastante. E não só nessa daí, porque a gente traz aquele conhecimento para os outros. O que lá fala, a gente copia para cá, sabe? A gente tem... E não tem aumentado o trabalho por isso, sabe? É só... Vai lá, olha como aquilo está. Regulou, aquilo está bom, está ótimo, está assim, então copia lá para o outro. E aí está falando, tá casando os dados, é muito bom, sabe? Assim, hoje eu acho que a gente não saberia ficar sem. Que legal. E você vê, né? A tecnologia é para todos, né, Anita? Assim, como a gente... Ela vem para nós, ela vem acessível, ela vem fácil, né? A gente tem que vencer, às vezes, uma barreira que é do não conhecer, né? Mas quando ela entra, eu falo, a gente não vive mais sem ela, né? Como é interessante isso, né? Isso não tem barreira, não tem idade, não tem nada. Ela está para todos nós, né? E que bacana ver você dar esse depoimento, assim, de que você se vê voltando 15 anos atrás e a energia que traz a tecnologia, né? O Rock sempre diz assim, nossa, se tivesse tudo isso 10, 15 anos atrás, quanto dinheiro nós deixamos de ganhar? É verdade, deixamos muito, sabe? Deixamos de ganhar muito dinheiro, porque a gente achava que era só criar frango. Hoje eu falo assim, hoje o frango fala. Você ir lá, sentar lá e ficar observando, hoje o frango fala. Então, para mim, com a ajuda do equipamento, da tecnologia, a gente consegue ter uma noção exata do que tem que fazer, do que está acontecendo. Então, vamos lá, voltando aqui, né? Então, a gente vai chegando aqui
no fechamento da nossa conversa. Eu tô bem empolgado e querendo agora, então, ouvir de vocês aqui fazer uma pergunta. Que dica, o que vocês podem falar para outros produtores, né? Por que outros produtores também deviam usar a tecnologia, né? A partir do conhecimento de vocês, né? O que vocês recomendam, né? A outros produtores de frango, a vizinhos, a produtores que estão aí, de repente têm medo da tecnologia ou talvez eles não tenham tanto conhecimento. Mas qual o conselho, né, que vocês dariam do por que usar, né, uma ferramenta como o MTech para ajudar na produção de frango? Olha, Dalton, assim, no meu entendimento, eu acho assim como é um negócio e acaba sendo um negócio para a maioria dos produtores, o principal negócio da propriedade, eu entendo que a profissionalização é um caminho sem volta, porque cada vez as coisas vão ficar mais caro e, no meu entendimento, a cooperativa, a integradora, nem sempre consegue repassar isso. Então, eu visualizo que cada vez mais a margem vai ser menor, o produtor vai ter que fazer mais com menos, sabe? E eu vejo isso como realidade, sabe? E eu vejo o pai, ele muitas vezes fala, eu podia ganhar mais. E eu concordo com ele, que eu acho que ele merecia ganhar mais. Mas a realidade não é essa. A cooperativa muitas vezes acaba abraçando muita coisa, enfim, mas eu acho que o principal foco é redução de custos, sabe? É você fazer mais com menos, sabe? E eu entendo que o Sonar ele te dá essa condição, sabe? De você olhar para a granja e olhar de uma maneira mais profissional. Não que isso já não aconteça, sabe? Mas é uma maneira como, por exemplo, uma empresa de qualquer outro segmento faz. Ela está o tempo inteiro olhando indicador, está o tempo inteiro olhando produtividade. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu acredito que o Sonar, ele te dá em tempo real tudo o que está acontecendo e permite. A maioria das pessoas que trabalham com aves de corte tem já uma vasta experiência e sabe como funciona. Só que muitas vezes a tomada de decisão demora um pouco. E aí que ela acaba perdendo produtividade e talvez é ali onde que seria o maior lucro dela. Então, eu entendo que o Sonar ele permite que você haja de maneira rápida, que você consiga corrigir rotas, enfim, corrigir algum eventual problema. Você pode também, junto com o técnico, tomar a melhor decisão, mostrar o que está acontecendo. Talvez, se você não saiba, o técnico pode te ajudar a achar a solução. Então, eu vejo, sim, Adalto, que é uma saída e eu entendo como como um caminho meio que sem volta, sabe? Que os produtores precisam adotar isso, sistemas de controle nesse sentido, para estar, porque você não consegue estar 100% do tempo dentro da granja e olhando tudo o que acontece. E com essas informações, elas são resumidas, mas elas te dão exatamente como está acontecendo, como está caminhando as coisas. E é aí que muitas vezes está a diferença entre o produtor ter um lucro na atividade ou ter um prejuízo. E, consequentemente, eu acredito que isso se reverte para a cooperativa. Por exemplo, se os produtores adotam e isso ao longo de um período a conversão cai, a cooperativa tem um ganho expressivo, principalmente pela alta de commodity, farelo, de soja, de milho, enfim. Então, eu imagino assim, se os produtores adotam, além deles terem um melhor retorno financeiro, a cooperativa, a integradora também vai ter o melhor resultado, isso, porventura, pode retornar para eles. Então, eu acredito que é uma ferramenta indispensável para o produtor, além de maximizar o lucro, ele ser mais assertivo, ele poder reduzir custos, como eu mencionei anteriormente, essa questão de redução do consumo de lenha. Muitas vezes você joga ar quente para dentro do aviário e você já tem que ventilar, então você pode fazer uma melhor gestão disso. Eu vejo isso como um diferencial, sabe? Eu entendo como sendo o futuro, sabe? E eu vejo que eu não, assim, é difícil você, né? Vou precisar daqui quantos anos, mas pelo que eu observo, eu acredito que vai acontecer uma separação de produtores que se profissionalizam e de produtores que deixam estar e, por fim, acaba que a atividade não se torna rentável, ele acaba desanimando e daí acaba não investindo e, por fim, acaba que é um negócio que é melhor ele deixar do que ele continuar, sabe? Pelo menos assim, é a visão que eu tenho, sabe?
Ah, perfeito. E realmente, a gestão de custos hoje, se você não consegue fazer, né, um custo ajustado ao teu processo, dificilmente você vai ter lucratividade, né? Então, a gente está na avicultura que já há muitos anos, a gente sabe que o ganho ele está realmente, né, nos pequenos detalhes, né? Cada centavo dentro do processo, quanto que pesa, né, no final do processo e quando a gente fecha as contas, né? E bom ouvir isso de vocês. E então aqui que eu queria pedir nesse momento então uma mensagem final, assim, vocês gostariam de deixar aqui uma mensagem final para quem está nos ouvindo hoje? Assim, Dalton, eu vejo que o meu ciclo de amigos são pessoas da minha idade. E eu vejo que todo mundo tem telefone, todo mundo paga a internet. E me parece que eles perdem o tempo não tendo, sabe? Porque quando a gente conversa, mas como é que tu sabe o que está acontecendo lá? Não, eu sei, eu mostro, tá aqui, ó. Ó, meu frango ganhou tantas gramas hoje, sabe? Eu vejo que as pessoas ficam curiosas. Eu vejo que, assim, desperta alguma coisa. Mas eu acho que ainda tem aquela resistência por causa da idade. Mas eu já estou indo para o final da vida, já vou largar a atividade. E eu acho que não. Eu acho que isso faz com que a gente renasça, reviva, a gente volta a se sentir jovem, com vontade de fazer. Não, eu tenho condições, eu tenho capacidade, eu posso. Se eu não consigo trabalhar, porque a força não me ajuda, mas eu tenho a cabeça, eu posso mandar, eu posso ensinar, e eu estou conseguindo ver o que está acontecendo lá dentro. E eu sei onde tem que mexer. Eu tento colocar isso para o nosso funcionário todo dia. Não perca a oportunidade de aprender com a nossa experiência, com o nosso zero. E os caras sempre disseram, dizem onde vocês zeraram para a gente não cometer os mesmos erros e ganhar esse tempo. Eu tento passar isso para os nossos funcionários, assim, gente, aprende com o nosso zero, não cometam eles, vamos para que perder esse tempo? E eu acho, assim, que o aplicativo, sabe, tipo, ele deixa a gente muito perto de identificar o erro. Eu já cansei de sair da mesa do almoço meio-dia porque eu olhei lá e tinha alguma coisa que não era o que eu queria, que estava como eu queria, e fui. Eu já, a enfermeira falou assim, é para isso, vocês têm isso, para não esperar até as 2 horas da tarde, ou até alguma para me ver, porque está avisando, então tem que ir lá ver, porque às vezes o alarme não disparou, ou nem foi regulado, porque a gente confia tanto nele, que está direto olhando, que a gente nem se preocupa tanto com o alarme de temperatura daí. Assim, eu acho assim que as pessoas deviam de pensar, já que tem internet, já que tem o telefone, não é tão caro assim, e é muito útil, é muito, muito mesmo, sabe? Porque é uma ferramenta, é um jeito a mais de ganhar dinheiro, de aumentar o lucro, o ganho no que você já tem, sem muito investimento. E dá para nós, assim, olhando a questão de custo-benefício, sabe? Como a mãe comentou, sabe? Assim, no começo, quando vocês nos apresentaram a proposta e tal, nós pensamos assim, mas, rapaz, você olha assim e fala, mas, poxa, será que precisa? E olha, hoje a gente está extremamente satisfeito, sabe? A gente entende que isso trouxe um ganho para nós muito, muito interessante. E isso nos ajudou a melhorar muito, sabe? Assim, lógico, você recomendar é sempre... Eu entendo que quando você recomenda alguma coisa, você tem que ter 100% de certeza e de confiabilidade naquilo que você está falando. E a gente recomenda o Sonar, assim, para quem nos pedir, a gente fala, olha, se puder, instale, porque com certeza isso vai ser um ganho, assim, absurdo. E hoje é muito dinheiro, sabe? Então, você ter essa informação, você ter uma fortuna no teu barracão, você tem que olhar com cuidado, você tem que olhar com carinho, você tem que olhar o tempo todo para isso. Então, o Sonar permite isso e eu entendo que deveria ser algo obrigatório, como é, por exemplo, o painel de controle, como é exaustor, como é comedor, como é bebedor. O Sonar eu entendo tão importante quanto isso, sabe? Porque é fundamental você ter o controle disso tudo para você tomar a decisão. Então, assim, eu reforço o que a mãe disse, eu acho que para nós foi uma decisão extremamente acertada, a gente está extremamente feliz com isso e futuramente a gente quer replicar para as outras granjas, a gente quer melhorar a nossa gestão das outras também e uma prova de que isso funciona de fato é que o aviário novo ele tem se mostrado extremamente rentável. Tem mais tecnologia que os outros, mas o Sonar também nos permite ter uma melhor gestão e um melhor controle que tem lá dentro. Então,
nós estamos assim, bem satisfeitos da opinião que a gente recomenda. E, assim, lógico, se alguém, porventura, um dia quiser vir, quiser conhecer, quiser nos procurar para a gente falar, a gente também fica sempre aberto e sempre disposto a ajudar, a falar. Não, assim, nos colocamos à disposição para reforçar tudo que a gente diz também. Porque hoje a gente tem, assim, números para mostrar. A gente pode mostrar o nosso ganho, sabe? Tipo assim, o quanto mudou do antes e do depois. Porque lá na empresa, no caso, não teve aumento em pagamento. E a gente aumentou muito o nosso ganho, sabe? O centavo por frango aumentou muito com isso. Eu sempre disse assim, nossa, mas aquele aviário novo vai ter que dar muito dinheiro para a tecnologia embarcada lá. E realmente, ele dá e trouxe para os outros também. Ele fez com que os outros dessem mais também. Pelo fato de a gente poder copiar daquele para os outros. Para nós, assim, eu sempre dizia, vocês querem instalar, mas vocês vão ter que fazer, porque eu nunca vou saber fazer. Eu nunca vou conseguir fazer. E hoje é uma coisa tão simples, tão fácil, qualquer pessoa consegue. Assim, eu tô bastante feliz e bastante realizado, porque aí eu vou colocar um pouco o meu lado aqui, né, de fornecedor, de indústria, né? Eu acho que a gente tem um objetivo aqui, frente à avicultura, que ele, além do comercial, além de fazer venda, é impulsionar com que a tecnologia chegue e fazer com que ela seja transformadora para quem está na outra ponta. Porque se a gente faz uma tecnologia e isso não muda o nosso usuário, o nosso cliente, que eu chamo de parceiro, né? A gente está junto nessa, mas se não há essa mudança, não fez sentido, a gente errou na nossa missão em algum ponto. O depoimento de vocês hoje nos faz acreditar que a gente está no caminho certo e que a gente encontrou aqui, então, um jeito de ser mais do que um fornecedor, de ser um parceiro e poder colaborar. E não é só no frango, é na vida, é no dia a dia, na rotina, na relação de vocês dentro da casa e dentro de toda a propriedade. Isso me fez bastante feliz hoje, então eu agradeço de coração o depoimento de vocês, manifesto aqui pelo lado da MTEC que a gente está muito feliz de ter vocês com a gente e espero aqui que a gente tenha mais e mais aviários e muito mais anos juntos aqui, mais histórias bonitas como essa aqui que a gente está contando. Então, obrigado, Anita, obrigado, Jaffer, e espero aí que a gente tenha mais histórias para contar daqui a alguns dias. A gente está à disposição, Dalton. A gente agradece muito a parceria de vocês e, assim, o pessoal é sempre muito atencioso, toda dúvida que a gente tem, o pessoal prontamente atende a gente. Então, assim, vocês também são, da mesma forma, consideramos vocês parceiros, amigos, e, assim, tem sido uma relação boa, acho, para ambos os lados e, com certeza, se tivermos mais aviários, colocaremos. Ótimo. Que bom. Maravilha. Que bom. Obrigado, Dalton. Obrigado. Só tenho a agradecer a vocês.